do esporte brasileiro, quando eu me referi a essa época em que você talvez nem nascido fosse e o mundo esperava para ver Garrincha passar uma vez na cidade deles, em qualquer que seja o lugar do mundo, para poder ver Garrincha jogar. Parabéns pelo teu trabalho, Jair. Olha, pegou o esporte, está em quinto no campeonato, né? Está lá em quinto, está na zona da Libertadores, belíssimo trabalho, parabéns. Obrigado, Galvão. Muito contente com a nova oportunidade. Terei um ano sabático, né? Apesar de muito jovem, o Ricardinho foi treinador, ele sabe que a pressão que a gente recebe é muito grande. E nesse período eu tive essa bênção de ser pai, então tirei um ano para poder estudar ainda mais, me preparar, curtir a minha filha e poder voltar. O Cláudio perguntou se a gente estava enferrujado nada. A gente está descansado para poder encarar essa maratona que é o Campeonato Brasileiro, que é o nosso calendário, mas estou muito feliz como fui recebido pelos jogadores do esporte, um grupo extremamente engajado com os objetivos do clube, que abraçaram a nossa ideia de trabalho e juntos a gente tem tudo para fazer um grande ano. Você vê que o Jair está falando lá do Recife, de vez em quando está dando uma, né? Ficando meio lenta a internet dele, mas daqui a pouco vai ficar tudo direitinho. A sua ausência do futebol, é lógico que teve uma inspiração deliciosa, que foi o nascimento da sua filha. Isso foi lindo e você curtiu como tinha de curtir. Quero fazer duas perguntas. Primeiro, se ela não deve estar aí com você, né? Ela deve ter ficado no Rio com mamãe. Você deve ter ido sozinho. Agora, essa inspiração dela fez com que você desligasse o telefone ou você chegou a ficar tentado a voltar, mas falou assim, não, peraí, se eu voltar agora, eu posso entrar naquela roda do técnico que não engrena um bom trabalho, não engata um bom trabalho. Como é que foi? Como é que foram os dois fatos nesse período que você ficou fora, Jair? Perfeita pergunta, Kleber. Então, eu sou um cara que eu sou muito determinado, né? E eu tenho planos de carreira. Eu tenho duas coisas que eu faço na minha carreira, que uma não é falar de arbitragem, vocês devem me acompanhar nas minhas coletivas, vocês sabem, e a outra também não é de falar clubes que me procuraram. O telefone tocou sim, mas eu já de cara já agradecia, né? Não entrava em detalhes para não cair em tentação, porque o futebol é uma paixão nossa, né? Mas eu precisava desse tempo para rever todos os meus jogos, eu precisava desse tempo, né, para poder descansar, me preparar ainda mais, por ser um treinador jovem, por ser um treinador de formação, tem muita coisa ainda para acontecer. Então era o tempo que eu achei necessário parar, e hoje eu posso te garantir que eu volto muito mais preparado desde 2016, quando eu fui efetivado. E é claro que a gente vai falar muito mais sobre esse estudo, esse preparo, porque se eu não estiver enganado, o Jair tem 37 anos, né? Não chegou aos 40 ainda, quer dizer, para decidir, depois de 2 anos de carreira, parar e fazer uma reciclagem e tal. Eu estou muito curioso, Kleber. Eu confesso a você que eu estou muito curioso, viu, Kleber? Fala. Sobre exatamente, claro que ele tirou esse ano sabático para pensar, para se reposicionar, ele tem planos de carreira, a chegada de uma filha é uma coisa maravilhosa, né? Eu tenho 5 filhos, tenho 7 netos, isso é uma coisa que você tenha muitos filhos e muitos netos da sua vida e seja muito feliz com isso. Mas eu fico muito curioso do seguinte, em termos de trabalho, exatamente o que você fez, você não chegou a pensar de ir para um lugar, por exemplo, o Tite, antes quando ele viu que não ia assumir a seleção brasileira, que ele esperava assumir a seleção brasileira, assumiu depois, ele foi passar um tempo com o Ancelotti, no Real Madrid, que era um técnico meio que padrão para ele. Ele disse isso já às vezes abertamente. O próprio Guardiola foi fazer cursos quando ele saiu do Barcelona e antes ficou um ano parado também, antes de pegar o Bayern de Munique. Exatamente o que você fez? Então, eu terminei a licença Pro, que é a licença máxima aqui do curso da CBF Academy, muito boa, e revi todos os meus jogos, Galvão, revi todos os meus jogos. Eu fiz reuniões via Zoom semanais com a minha comissão, onde nós criamos novos métodos de trabalho, novos treinos, né? A gente debatia demais tudo que vem acontecendo. Eu consegui ver tendências no mundo, porque quando eu estou trabalhando, eu só vivo o esporte e o próximo adversário. Eu tenho que rever meu jogo, eu tenho que ver 4, 5 jogos do Flamengo que eu vou enfrentar agora, então eu não tenho tempo
de ver as tendências que está acontecendo no mundo. Eu tinha tudo acertado para ficar um período com o Manchester City, né, com o Pep, mas acabou não acontecendo, que aconteceu alguns problemas lá e eu tive que adiar, mas sim, era um plano também que eu tinha, que acabou sendo adiado. Então foi praticamente isso que eu fiz nesse período. Foi muito bom e como eu falei para o Kleber, eu volto a repetir, certeza que eu sou um profissional muito melhor do que quando eu parei. O áudio do Jair tá lindo, mas a imagem tá travando. A gente vai dar uma reconectada na ligação com ele para ver se melhora a conexão, para que ele fique com o áudio e o vídeo sempre bacana. A gente vai reconectar com o Jair. E aí eu vou aproveitar, enquanto a gente faz essa ligação de novo, Ricardinho, você também é um cara novo, você está com quanto? 40 e pouquinho? 44. 44. Você começou uma carreira para ser treinador de futebol, deve ter percebido que o negócio, a dividida é pesada. Como é que você vê um técnico novo assim, juntando as coisas, né? Porque assim, agora que ele não está, os elogios, ele começou muito bem no Botafogo, e aí ele foi no Santos, não foi tão bem. Imediatamente ele pegou o Corinthians, chegou à final da Copa do Brasil, mas foi o rendimento do Corinthians criticado. Então acho que ele tomou uma decisão corajosa para fazer esse estudo. Porque acho que quando você está em atividade é zero chance, né? Exatamente. Porque você fica concentrado simplesmente no seu time, no seu trabalho. Então é difícil você se preparar, né, estudar, né, poder ter uma outra observação. Você observa, como ele falou, os adversários, né? Agora estudando o Flamengo. É lógico que, inevitavelmente, não dá para você analisar escolhas, porque quando ele sai do Botafogo, tem um convite do Santos e depois do Corinthians, é difícil você analisar o certo e o errado. É tentador, não tem como. Você ter um convite do Santos, do Corinthians, sendo um treinador jovem, você vai ter que aproveitar essa oportunidade. Às vezes, o preparo é importante, mas você tem que ter o timezinho, né? Você tem que saber o momento. E eu acho que esse tempo que ele ficou, como ele falou, ele se preparou, terminou a licença, observou o futebol, conversou com algumas pessoas, planejou a sua característica com a sua comissão técnica, e acho que isso é essencial, porque ele é jovem ainda e tem um caminho longo ainda pela frente, né? Lógico, vai acertar, errar, mas esse retorno já no esporte com essa campanha inicial, acho que credencia muito. O treinador também precisa de confiança, principalmente quando ele não vem de um bom trabalho. Ele começa já bem no esporte, dessa forma, ele retoma essa confiança. Né? Eu acho que é o que está acontecendo com ele nesse momento. Isso é muito bom que a gente pode discutir enquanto está reconectando com ele, porque ele é uma novidade no Botafogo. Né? E ele faz parte de uma geração que foi considerada a redenção do futebol brasileiro, quando todo mundo começou a apostar na moçada. Eles, Zé Ricardo, né? Eles, Zé Ricardo, depois veio o Thiago Largue, depois veio o Maurício Barbieri, e você vai achar outros, e outros. Thiago o próprio Nunes. Thiago, Thiago, que está com 40 anos, quer dizer, você começou a apostar e na hora que a bola divide, velho, às vezes você não consegue, né? Às vezes você não consegue ganhar a dividida. Mas por isso, quando você fala que ele foi corajoso na tomada de decisão de esperar um pouquinho, analisar o mercado para depois voltar, ele foi corajoso e foi inteligente. Porque quando você está no olho... Acho que ele está de volta. Jair, um abraço, bom ter você aqui com a gente no programa. Quando você está no olho do furacão, quando o resultado não vem, é difícil você ter essa visão de fora. Você abre o jornal, liga a TV, crítica da imprensa. Você vai jogar, crítica, a torcida te vaiando. Claro. Insatisfação do elenco, todo mundo te olha meio atravessado. Você era o menino de ouro, agora já é o menino... Então, eu acho que cascado. Tem uma hora que você tem que parar, fazer o que você fez, Jair, analisar o que estava dando certo, o que pode ser melhorado. De repente até dá um tempo, né? Ah, poxa, você vai se reciclar, você vai estudar. Cara, tem uma hora que você tem que desligar. Vai curtir tua filha, vai arejar a cabeça, vai dar um tempo do futebol para quando você voltar, você tá com o tanque cheio, você tá com energia. E é impressionante a mudança de comportamento, e eu não estou falando só de resultado, porque essa é a pergunta que eu queria te fazer. Tem dois treinadores que me chamam muito a atenção nesse início de Brasileiro, e a gente estava conversando aqui. Você no esporte e o Sampaoli no Atlético Mineiro. Por que aqui leva um treinador conseguir resultados de maneira tão rápida junto ao elenco? Olha, primeiro, como o elenco te abraça. Independente da ideia, se ela é boa ou ruim, se os jogadores não comprarem a sua ideia, eu não acredito que o trabalho aconteça.
e o elenco do esporte comprou a nossa ideia. Então, estou muito feliz com eles. Volto a repetir, o time está extremamente engajado. Quando nós fomos jogar contra o Grêmio, a gente era o lanterna da competição. A gente conseguiu vencer o Grêmio lá, a gente sabe da dificuldade de vencer o Grêmio lá, e hoje nós estamos em 5º lugar. Mas nós temos os pés no chão, porque o esporte vive um momento delicado financeiramente. Hoje nós temos a menor folha da Série A, mas temos um grupo muito focado. Um grupo que quer vencer, que vai dar o máximo dentro do campo. Já deu para ver isso dentro dos jogos, com estratégias diferentes. A gente tem 10 gols em 8 jogos, né? Quase 75% desses gols foram originados em organização ofensiva, ou seja, quando a equipe adversária está defendendo. Jogos a gente tem mais bola, tem jogos que a gente marca alto, tem jogos que a gente marca médio, a gente sai jogando curta, por vezes não sai jogando curta, enfim, a gente vem sendo um pouco mutável, mas entendendo o que o campeonato pede, entendendo o que cada jogo pede, é isso que eu acredito no futebol, para a gente levar o esporte o mais alto possível até o final da competição. E se os números aqui estiverem certos, 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas com o Jair. Jair, beleza, tudo bem?